Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Bom dia, né? São quase 10 horas da manhã. Teremos live hoje até as 10 horas da noite. Eu vou trazer para você só hoje 5 autoras. Maravilha, né? Para começar o dia bem falando de literatura, a gente vai receber a escritora Natália Elias. Escritora, aliás, que já esteve aqui no projeto mês passado, se eu não me engano, e agora volta com mais um livro. E aí a gente vai bater um papo com ela, conhecer um pouco mais sobre essa história da Tina, né? E conhecer, claro, mais o trabalho da autora. Eu acho que ela já entrou aqui, peraí. Vou te chamar, Natália, peraí. Bom dia, querida! Seja muito bem-vinda, tudo bem? Obrigada, a pessoa tá toda descabelada para entrar na live. Somos duas, não se preocupe. Que coisa boa ter você no meu projeto de novo. Que maravilha. Muitíssimo obrigada, tá? Imagina, obrigada a você pela oportunidade. Ô, Natália, você não mora no Brasil, né? Não, eu moro na Espanha. Ela mora na Espanha, gente. Olha que coisa maravilhosa. Me diz uma coisa, no mês passado você esteve aqui, a gente conversou sobre um dos seus livros, apresentando todos os outros, porque você não tem só o livro tema de hoje, que é Tina Quer Saber, e o outro, né? Você tem quantos livros publicados? São 4, 5? Agora eu não lembro mais. São 6. São 6, gente. Deixa eu ver aqui. Todos os seus livros são voltados para a maternidade, Natália? Não. Não, eu tenho 2 livros voltados para a maternidade, eu tenho 2 livros infantis e 2 livros de crônica, por assim dizer. Que maravilha, 6 livros. Gente, eu tô aqui, eu só vou citar para vocês os nomes. Quem não assistiu a live do mês passado, se eu não me engano, tá aqui no IG, tá no YouTube, tá no Spotify. A Natália tem Maternidade com Valentia e com Valentina, Não Era Para Ser Assim, Cissa e Luna, Enquanto Te Esperava, Tina Quer Saber, que é o livro tema da nossa live. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Tá faltando um, né? O Manual de uma Mente Descontrolada. Ah, o Manual de uma Mente Descontrolada. Todos esses livros, gente, se eu não me engano, estão no podcast. Não estão? Isso. Todos eles vocês podem ouvir lá no podcast do Livro Não Me Livro. O livro-tema de hoje se chama Tina Quer Saber, que é um livro infantil, mas que serve para todas as idades. Ô, Natália, por que Tina Quer Saber? A Tina, antes da gente falar sobre ela, essa atmosfera infantil que você traz no livro, cheia de curiosidade, cheia de questões, que é comum na idade da Tina. Como é que você surgiu essa ideia de você escrever Tina Quer Saber? Bom, Tina é a Valentina, minha filha. E, bom, chegou um momento que ela estava fazendo muitas perguntas, né? Como é comum da idade, como você disse. E ela perguntava, mamãe, por que tá chovendo? Mamãe, por que eu tenho que ir pra escola? Mamãe, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E eu, como uma pessoa, uma leitora ávida, busquei livros para explicar o porquê. E não encontrei. Não encontrei todos que respondessem de uma forma que eu gostasse, de uma forma que eu achasse lúdica, né? Então eu falei, bom, se esse é o problema, não temos mais problema. Agora, dentro do livro,
Eu li, gente, tem resenha do livro aí no feed também. A Tina tem uma personagem também muito ativa na vida dela, que é a avó, né? Uhum. Ela tem uma relação com a avó de muita cumplicidade, porque a avó também tenta entrar aí nessa dinâmica de tentar explicar as coisas para ela de uma maneira lúdica, porque a Tina é uma criança, e como toda criança é curiosa, começa a entrar nessa fase. Por que que o céu é azul? Por que que eu tenho que ir para a escola? Por que que eu não posso ter isso ou aquilo? Então, o adulto ele precisa ter também uma pedagogia ali bem... Ele precisa ser sagaz, né, para ter que lidar com criança. E o público infantil também é muito difícil. Escrever um livro infantil é difícil. Como é que foi o processo de escrita? Você pegou as suas próprias experiências, você precisou fazer uma pesquisa na hora de construir a narrativa, exatamente para captar esse público infantil. Como é que foi isso, Natália? Não, eu usei as minhas próprias experiências e as formas que a gente explicava para ela. O livro foi meio que uma homenagem, né, às pessoas da família, porque como a gente mora aqui, o resto da família não mora aqui. Eu tentei pegar alguns exemplos de quando o restante da família explicou que estiveram juntos. Mas algumas coisas eu tive que pesquisar, por exemplo, os benefícios de cada verdura, claro. Eu não sou nutricionista, não sei, mas no geral foram experiências minhas com a Valentina que que eu coloquei no livro. Hoje ela está com quantos anos? 6, acabou de fazer 6. 6 anos. Você escreveu esse livro quando ela tinha quantos anos? 4. 4 anos. E aí você só publicou agora em 2022, não? Não, eu publiquei ele no final de 2021. Final de 2021. Eu tô aqui com... Você tem ele físico aí? Não. Não, tá chegando. A editora tá me mandando mais, porque acabou. Agora, ele tem uma versão em inglês também, né? Ou não? Isso. O livro, ele é bilíngue, ele é em português e inglês. Todos os seus livros são dessa dinâmica? Todos eles têm essa versão em inglês ou não? Os infantis são todos português e inglês. Que e agora, interessante. o Tina Quer Saber vai ser lançado em espanhol. Ah, gente, que orgulho da nossa escritora. Português, inglês e agora espanhol. Vai ser publicado na versão espanhol quando? A previsão é que saia em março do ano que vem. Ai, na boca já. Você vai fazer um lançamento presencial ou não? Então, o lançamento inicialmente é só aqui na Espanha, né? Então, eu tô vendo se eu vou... Como que vai ficar. Mas aqui eles vão ter participação em feira de livro, vai ter uma série de eventos que a gente vai participar com o livro. O Tina, ele foi publicado independente ou foi por editora? Ele foi publicado pela editora Inverso, como todos os meus livros até agora foram publicados pela editora Inverso. Todos eles são da mesma editora, gente. Editora Inverso. Para quem quer dica aí, acessa lá. Inverso é o nome da editora. Não vou nem levantar a questão aqui da tua experiência por publicação por editora, porque se você já tem 6 livros publicados pela mesma editora, é porque essa experiência realmente foi muito positiva. Que bom! Agora, essa capa é muito boa, porque chama muita atenção de criança, porque tem muitas cores. Gente, vocês vão poder dar uma olhada nessa capa no site da Amazon. Aqui também eu vou postar depois na live, quando ela estiver gravada, e lá no canal do YouTube. Ô, Natália, como é que surgiu a ideia de fazer uma capa tão legal como essa, cheia de cores, misturando cenas, porque a gente tem criança, a gente tem bebê, a gente tem um pincel, e a gente tem tanta coisa nessa capa. Como é que surgiu isso?
Bom, na verdade, a ilustração é da Papoulas Douradas, né? Que é uma ilustradora excelente. E a ideia foi dela, ela foi sugerindo coisas. Eu falei, não, a única coisa que eu quero é que seja colorido. Eu quero que seja bem chamativo, bem colorido. Aí ela pediu para eu mandar uma foto da Valentina para ela desenhar o personagem. E ficou assim, ficou lindo, ficou lindo. Gente, qual é o nome da ilustradora? Ela tem um Instagram Papoulas Douradas. Papoulas Dourada, é isso? Isso. Eu vou pedir para você, quando a live terminar, você marcar o arroba dela nos comentários. Por quê? Claro. Muita gente pede indicação de capista, ilustrador, revisor. Então, quando a gente tem uma indicação boa dessa, a gente tem que compartilhar. Aí marca ela lá, porque aí quem for assistindo a live e estiver, às vezes, procurando, já entra no Instagram da ilustradora e já segue ela. Que maravilha! Trabalho muito lindo. As suas outras capas foram feitas por ela também ou não? Não. As capas dos livros adultos foram feitas pela Adriane Baldrini, que é a que cuida desse design gráfico na Editora Inverso, e foi ela que fez. Ah, mais uma indicação, gente, para vocês se lambuzarem aí de capista e ilustradora. Eu tô aqui com a sinopse do Tina Quer Saber. Eu vou ler um trechinho para vocês da sinopse, lembrando que o livro é tema de episódio no podcast. Você tem acesso aí do teu livro digital para ler um pouquinho pra gente ou não? É que eu acho que se eu sair aqui, vai. Peraí. Se você não se importar, eu vou caminhando até o meu computador. Eu, enquanto isso, vou ler um trechinho da sinopse. Gente, vou ler para vocês. Tina Quer Saber, da autora nacional Natália Pires. Ou Natália Elias, como eu coloco lá no Instagram. Dentro do universo infantil existe uma fase em que uma infinidade de perguntas aparece. E é claro que para Tina também é assim. Uma menina muito curiosa que pergunta tudo. Mãe, por que somos assim? Por que tenho que comer vegetais? Por que você tem que trabalhar? E por aí vai. Em Tina Quer Saber, as perguntas desta pequena são respondidas de forma simples e lúdica por sua mãe, que encontrou uma garantida forma de se divertir. Venha rir você também com elas. E é exatamente assim. Criar uma criança é difícil, né? É difícil. Olha o que eu achei. Gente, essa é a capa do nosso livro. Olha que lindo! Quando eu falei para vocês das cores, dos objetos, é isso aí, ó. Tá linda essa capa no físico, gente. Esse livro tem quantas páginas na versão física? Esse livro tem 75. 75 páginas. Você levou quanto tempo para escrever? Uma semana. Oh, gente, olha isso! Cheio de cores e animações, ilustração. A ilustradora da parte de dentro também foi a mesma da capa? Foi a mesma da capa. Foi a mesma da capa. Olha isso, gente! Que delícia! Aí é a vovó, né? Que é a personagem ativa, não é isso? Isso. Esse aqui é a história da Tina Quer Saber por que você tem que trabalhar. E essa história surgiu especificamente, a gente estava no Brasil passando férias, e a gente ficou na casa da minha mãe. E aí a minha mãe ia sair para trabalhar, e a Valentina perguntou, mas vovó, por que você tem que ir trabalhar? E aí aqui está exatamente a explicação que a minha mãe deu para ela. Que ela fala, trabalhar, a vovó vai te explicar. Tina, as pessoas quando ficam grandes e viram adultas, têm que trabalhar. Mas para que serve trabalhar? Trabalhar é quando você faz alguma coisa para alguém e elas te dão alguma coisa em troca, geralmente dinheiro. Aí, com esse dinheiro, a gente pode comprar as coisas.
E aí minha mãe vai explicando para ela todas as coisas que dá para comprar, o que não dá para comprar, e aí a história vai desenrolando. Ai, gente, a figura da avó, né, é muito importante na vida de uma criança. Aqui em casa a gente tem criança, né? E a minha mãe, assim, cara, é uma super avó. Então, quando eu vejo uma criança que tem todo esse ambiente da vovó, da mamãe, do papai, eu acho que ela cresce até num ambiente mais saudável, entendendo um pouco mais o que gira em torno dela, né? Eu acho, Monique, como tia, como vejo, né? Agora, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre a Tina, já que você se inspirou na sua filha, que hoje tem 6 anos, mas na época ela tinha 4. E a Tina, nessa história, ela é uma delícia, como qualquer criança nessa idade. E aí eu queria que você falasse pra gente quem é a Tina. Bom, a Tina é uma menina super curiosa, é uma menina que fala, que a gente não sabe onde desliga, que pergunta tudo, tem que ter um jogo de cintura absurdo. Eu vou dar um exemplo de como ela é esperta. Ela tá aprendendo, né, as coisas na escola, e aí tem palavrões, né, em espanhol chama palavrota. E aí ela fala assim, mamãe, você sabe palavrotas em português? Falo, sei, filha. Ah, você pode me dar um exemplo? Não, filha. Muito bom, gente. Quer dizer, está ali no... Fala, Natália. Não, então ela é assim, ela tenta ir caminhando para. Ela é muito esperta, ela é muito esperta. Está num colégio. No colégio, a criança ela se socializa com outras crianças. A educação é diferente. Então, ela vai aprender, ela vai ouvir, ela vai entrar em contato e automaticamente ela vai levar para dentro de casa. Porque se ela está em dúvida, ela vai perguntar para quem ela tem referência, que é mãe, que é pai, que é avó. Mas ela vai aprender, não tem jeito. E aí entra o papel do adulto para ter muita habilidade para fugir dessas pegadinhas. E a gente sabe que quando ela chega em casa com palavrão em espanhol, ela aprendeu na escola. Porque eu e meu marido, a gente não fala palavrão em espanhol. Se a gente tem que xingar, a gente xinga em português. Qual é o teu maior desafio de criar uma menina como a Tina? Nossa, eu acho de verdade que são explicar as coisas para ela. Porque às vezes ela pergunta coisas que a gente não tem escapatória, né? Se você vê um morador de rua, por exemplo, ela quer saber por que aquele morador de rua tá ali. Ela quer saber por que que ele não tem comida, por que que ele não tem casa, por que que ele não tem família, por que que é uma realidade tão diferente da dela. Ou então explicar para ela na quarentena por que que ela não podia sair de casa. Isso são desafios, né? Que a gente precisa ter jogo de cintura para explicar, precisa ter jogo de cintura para falar com ela, né? E eu acho que isso vai moldando o caráter dela, né? Vai moldando a percepção dela de vida, vai moldando a percepção dela das coisas. Então, eu acho que você fornecer uma base para ela, explicando, sabe? Evitando o porquê sim, evitando o porquê não, e sempre proporcionando a ela ferramentas para ela entender as coisas. Criar é difícil, gente. É isso aí. Quem é mãe sente na pele. Agora, Tina tem continuação ou é volume único? Não, temos uma continuação sendo trabalhada. Ai, que delícia! Previsão para sair. Tem, não? Não tem ainda, mas se chamará Tina Quer Saber Mais. Olha, gente, se eu li Tina Quer Saber, já posso dizer que é uma loucura, de uma delícia acompanhar a Tina. E agora, eu não sabia que ia ter segundo volume,
E o fato dela querer saber mais já me deixa curiosíssima, porque a Tina é uma personagem que envolve o leitor com as perguntas, com a relação que ela tem com a avó, com a mãe, as curiosidades que ela vem trazendo. Então, assim, já quero ler o segundo volume. Você, por favor, providencie o mais rápido. Agora, Natália, você tem aqui Maternidade com Valentia e com Valentina, que na hora que eu fui gravar o episódio eu comecei a rir porque eu achei que estivesse errado, e aí eu não entendi a sua tirada, que a sua tirada foi muito inteligente. E eu falei, agora eu entendi que Valentina é a... E aí eu voltei a gravar o episódio e deu tudo certo. Aqui, Maternidade com Valentia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você traz nesse livro. Então, são todas as minhas experiências de mãe de primeira viagem, né? Então, eu conto um pouquinho da minha depressão pós-parto, eu conto um pouquinho sobre como foi contar para minha família, a minha experiência na pandemia com a Valentina, tão pequena, e as perguntas que ela fazia. Tem umas tiradas da Valentina, tem a história do meu parto. Então, é uma mistura entre meus pensamentos, minhas perguntas, minhas dúvidas, como mãe de primeira viagem, a minha vivência. Então, é uma mistura, assim, um pouco de tudo de uma mãe de primeira viagem. Os desafios, né, que são punks. A Valentina é sua única filha? Não, eu tenho Thomas. O Enquanto Te Esperava é em homenagem ao Thomas e as coisas que aconteciam enquanto eu esperava o Thomas. Ai, gente, deixa eu ver aqui. Enquanto Te Esperava... verdade, está aqui, gente, que capa linda. Que aí são os três. Ela, a Valentina e o Thomas nenenzinho, gente. Você tem essa capa aí, não? Não, essa não. Ai, o Enquanto Te Esperava fala sobre a sua gestação do Thomas, é isso? Isso. E aí conta um pouco assim, eu tenho uma irmã, né? Então somos duas mulheres. E conta um pouco sobre as minhas angústias de criar um menino. É assim, como eu vou explicar que ele tem que fazer xixi de pé? Como eu vou criar um homem que não é machista? E um pouquinho também da experiência da gestação na Espanha, que foi muito diferente. E também um pouquinho muito da Valentina, né? Ela ficou preocupada. A Valentina falava, mas mamãe, você vai deixar de me amar, que é uma história que está no Tina. Você vai deixar de me amar quando o bebê nascer. Mamãe, como ele vai ser? Ele vai brincar comigo. Então, todo um pouquinho... E tem umas situações aí engraçadas de como ficar presa numa nevasca grávida de 8 meses. A nossa autora foi de um extremo ao outro. Ela viveu essa experiência com o menino, viveu a experiência com a menina. Educar um menino, transformar esse menino num ser humano bom, que não seja machista, misógino, que é muito difícil, né? Porque a geração de hoje está enlouquecida com tanta informação, os adolescentes, as crianças estão cada vez mais, não perdidos, né? Mas com muita informação e não sabem o que fazer com tanta informação. Então, você direcionar uma criança, um adolescente... O Matheus não, qual é o nome dele? Thomas. Ele está com quantos anos? Ele vai fazer 2 em março. É um bebê, gente. É uma coisa deliciosa. Agora, o outro livro, Não Era Para Ser Assim, fala sobre o quê? Fala sobre violência obstétrica. Esse é o meu primeiro livro-reportagem. Conta com depoimento de 20 mulheres brasileiras que sofreram violência obstétrica. Essa live, gente, esse livro foi tema de live do mês passado.
Foi mês passado que você esteve aqui, né? Então, Isso. quem não assistiu essa live sobre violência obstétrica, corre lá para assistir, porque foi uma live incrível. Esse livro, né, que a nossa autora traz, ele relata experiências de várias mulheres, não é isso, Natália? Isso, de 20 mulheres. Que vivenciam essa violência no momento mais lindo da vida, que é a gestação. O parto, né, na verdade. A autora tem Ciciluna. Ciciluna é sobre o quê? É sobre a perda do bichinho de estimação. É sobre o luto pet. Então é um livro para grandinhos e para pequenininhos. O bichinho, quando ele vai embora, afeta todo mundo, não só a criança. Principalmente a criança que se apega muito, né? Vê aquele bichinho como melhor amigo e eles caminham juntos. Então, quando o bichinho parte, a criança realmente sofre. Você passou por isso? Eu passei por isso, mas esse livro é baseado na minha mãe. É baseado no quê? Na minha mãe. Na sua mãe. Ela que perdeu um bichinho, foi isso? Ela perdeu. Ela perdeu um bichinho e até hoje ela não teve coragem de ler Ciciluna porque ela chora. O papel do bichinho na vida de um ser humano, gente. Tem gente que maltrata. Ai, ai. Ô, Natália, você tem um outro livro que não tá aqui no site da Amazon. Qual o nome dele? Manual de uma Mente Descontrolada. Esse eu lancei tem um mês. Tem um mês. Fala sobre o quê? Fala sobre as minhas neuras. E as minhas neuras que são as neuras de todo mundo. Como, por exemplo, andar de avião. A pessoa é doida, ela não gosta de andar de avião. Ou então medo de mexer em panela de pressão. Não mexo em panela de pressão. Estamos juntas. Eu também não mexo. Então é um livro que chega na neura de todo mundo com base nas minhas neuras. Mas o medo de avião, né? Muita gente realmente tem, assim, é real esse medo de avião, que a pessoa precisa tomar remédio para dormir durante a viagem, porque não aguenta. Já a panela de pressão, eu tenho pavor. Eu tenho pavor de panela de pressão. Uma vez explodiu aqui em casa, nunca mais eu cheguei perto. Exatamente Então, a assim, minha experiência. uma coisa horrível, destruiu fogão, exaustou, foi feijão pro teto, gente. A gente olhava assim, tinha feijão pingando em todos os... Fora o barulho, né? Ai, gente. Pum! Parece... Gente, é horrível. Isso aí eu tenho que realmente te dar as mãos, porque panela de pressão é punk. Agora, Natália, me diz uma coisa, com tanto livro publicado, infantil, falando sobre experiências pessoais, educação dos filhos, enfim, você tem várias dinâmicas. Durante o processo de escrita desses livros, você passou pelo bloqueio ou não? Ai, é que quando eu sento para escrever, né? Então, o Tina, por exemplo, o Maternidade com Valentina e com Valentina é uma compilação de textos, meu pai, é uma compilação de textos ao longo de, sei lá, 3 anos. O enquanto eu esperava, ia acontecendo e ia escrevendo. Porque para mim funciona de uma forma muito assim. Eu abro o Google Drive no meu celular, escrevo. Gente, você escreve o quê? Todo dia? Eu escrevo, depende. Eu posso escrever quando eu estou no carro, em uma viagem. Eu posso escrever enquanto eu ponho o Thomas para dormir e ele está dormindo. Pá, uma ideia. E aí eu estou escrevendo um agora que é parecido com o Manual de uma Mente Descontrolada, mas fala sobre relacionamento. Então, eu brigo com meu marido, por exemplo, isso vai dar uma boa história.
Coitado desse marido. Tem dia que eu escrevo 5 histórias. Tem semanas que eu fico sem escrever nada. Mas é porque, assim, não aparece inspiração, né? Não diria que é um bloqueio. Eu diria que é falta de tempo, com 2 crianças, um trabalho, uma casa. Eu concordar com você. Você falou aí que já está escrevendo um livro novo. Fala um pouquinho pra gente, pode ou não? Pode, tem 2 livros novos, né? Tem um livro novo que fala sobre mulheres LGBT, no estilo do Não Era Para Ser Assim. É um relato com 20 mulheres, 20 pessoas, não são todas mulheres, porque existem pessoas não binárias. Então, são 20 pessoas dentro da comunidade LGBT que compartilham a experiência delas. Então, esse tá para sair em fevereiro, mais ou menos. Então, é outro livro reportagem que eu estou escrevendo, que eu já escrevi, tá na editora já. E tem esse de relacionamento que eu estou escrevendo, não sei quando eu vou terminar, falta pouco, mas falta tempo também. Não, esse que vai sair em fevereiro já tem nome. Tem um nome provisório que chama Todas as Cores do Arco-Íris. Tem que voltar aqui para falar sobre esse livro, viu? Eu vou te cobrar, hein? Porque é um tema que a gente precisa falar. As pessoas precisam se conscientizar desse assunto, ter informações, precisam conhecer, para não agirem com ignorância. Então, o convite está feito. Volte aqui, que esse tema é muito importante. Eu adoro escritores assim, gente, que usam as ferramentas que tem para propagar coisas que são realmente importantes. Que maravilha. Esse do LGBT, eu acredito que tenha sido aí também punk, que nem o Não Era Para Ser Assim. Como é que foi esse processo de construção? Bom, primeiro, foram várias barreiras, né? Primeiro, porque não é meu lugar de fala, como uma mulher cis heterossexual. As pessoas ganharem confiança em mim. Mas por que você? Por que você quer escrever sobre isso? Não é seu lugar de fala. Não é o meu lugar de fala, mas eu posso abrir oportunidade para essas mulheres falar, para essas pessoas falar. Então, primeiro teve uma resistência, né? Eu recebi muitos nãos, eu recebi muitas dúvidas. E aí, inclusive, uma outra dica que eu quero deixar, eu sempre passo meus livros por uma leitura crítica. E é um grupo de mulheres que chama Pé de Palavra, e elas trabalham com leitoria de livros, elas trabalham com leitura crítica. E eu passo por elas sempre, porque são todos temas delicados. Né? E dentro da minha cabeça de autora, às vezes eu posso estar passando alguma coisa que não é. E eu não estou vendo. Então, como eu trato de livros com temas delicados, esses com os temas mais pesados, assim, eu passo por elas. Que maravilha. Quer dizer, a gente tem aí da nossa autora desde livros infantis até livros que ela traz relatos de pessoas. Não Era Para Ser Assim, com violência obstétrica. Vem outro do LGBT em fevereiro, que também é muito importante que a gente explore. Quer dizer, é multifuncional a nossa escritora. Vou logo avisando, entendeu? Agora, Natália, o que não é bem o que te inspira a escrever tantas histórias voltadas para experiências pessoais, mas você usa a sua realidade e a realidade das pessoas que vivem em torno de você para produzir as suas histórias, porque assim, você pegou a experiência da sua filha e foi lá para a violência obstétrica, mesmo que você tenha tido contato com mulheres que sofreram com isso, que você quis abordar. Então, assim, todas essas histórias, elas têm um peso muito grande.
antes de escrever, eu acredito que você tenha sido uma pessoa. E após escrever todos esses livros, você com certeza se transformou em uma outra pessoa. Como é que foi essa metamorfose? Com certeza. Eu acho que a gente vai aprendendo, né? E vai compartilhando e vai estudando. Então, eu acho que o ganho não é só do leitor, o ganho é muito meu também, né? Eu aprendo muito com os meus personagens, eu aprendo muito com os meus amigos. Inclusive, você falando que meus amigos não querem que eu pego as informações deles, pego mesmo. E eles me odeiam, mas eu não dou nome para ninguém. Eles falam assim, não vou te contar, senão vai virar história no seu livro. Não, não tem problema. O perigo de conhecer uma escritora. Pois é. Eu vou dar um spoiler desse de casal. Tem uma amiga que passou por uma história num hotel que tá nesse livro. E é muito engraçado. Eu só vou contar uma frase do livro, que o motel estava infestado de pernilongos. Aí ela me contou. Pernilongos. Aí ela me contou essa história, mas eu ria, eu falei, vai virar livro, vai virar história de livro, vai virar história de livro. Então, assim. Conhecer escritor tem disso, gente. Vocês viram histórias. Sinto em dizer. E se fizer raiva no escritor, eles ainda matam vocês na história. Pois é, exatamente. Pois é, eu acho que o maior erro que alguém pode cometer é ser inimigo de escritor, entendeu? Exatamente. Agora, ô Natália, durante os seus livros, como é que você vê, assim, uma parte mais fácil, mais difícil, para produzir tanto material, desde o infantil até temas que são muito importantes? Tem alguma coisa que você falou assim, cara, preciso dar uma respirada agora, ou então não, fluiu bem. Como é que você avalia isso? Então, para mim, o mais difícil é organizar o pensamento, né? Porque é uma constante desenvolvimento de ideias, uma constante necessidade de compartilhar, uma constante surgimento de novas ideias que é um pouco difícil organizar, entendeu? Ou pai ou mãe. Então, é um pouco difícil, assim, as ideias todas aparecem muito juntas. Então, para mim, é difícil me organizar. Porque, assim como eu digo no meu livro que é uma mente descontrolada, é uma mente descontrolada mesmo. Porque eu estou escrevendo um texto sobre casais aqui, aí eu penso, não, mas essa história ia ser ótima sobre família. Então, aí eu paro, volto e faço, enfim, é complicado. É complicado. A mente não para de funcionar. Você Não. se distrai nas próprias ideias e cria outras ideias dentro das outras ideias. É uma loucura a cabeça de escritor, né? Agora, você morando aí na Espanha, né? Como é que você vê esse mercado literário? Como escritora e como leitora? Porque publicar aqui no Brasil é difícil. Mas como é que você vê os teus livros sendo comercializados aí fora, inclusive na versão em inglês, né? Que é muito legal isso. Eu vejo que aqui no mercado espanhol tem mais consumo de livros do que no Brasil. Né? Eu acho que no Brasil ainda tem muita barreira. Não sei se é claro, né? Porque no Brasil também a pessoa tem que escolher entre comprar um livro e comprar comida para casa, né? E isso não é falando mal do preço dos livros, mas sim da economia em geral. Né? Então, eu acho que aqui na Espanha as pessoas têm mais acesso a livros, né? Pelo que eu vejo. Aqui no Brasil o pessoal está consumindo bastante livro digital, pela praticidade, pelo preço, enfim. Às vezes eles não dão 50, 60 reais, porque você ainda tem que pagar o frete. Então é um livro que sai muito caro. E isso acaba afastando o leitor do teu livro físico. Mas aí a gente tem a opção dos e-books,
eles acabam optando pelo livro digital, que é mais barato, que você pode ler pelo Kindle ilimitado. Todos os teus livros estão disponíveis no Kindle ilimitado ou não? Não, ainda não. Meus livros ainda não estão no Kindle, mas eu ainda vejo outro entrave no Kindle, porque para você ler no Kindle, você tem que ter um aparelho para ler no Kindle, e nem todo mundo tem a condição financeira para comprar um livro, sabe? Então eu vejo muito. Não, você não precisa ter um aparelho. Não, você não precisa ter um aparelho Kindle, não. Se você tiver o Kindle ilimitado, se você for assinante, eu posso ler no celular, no computador, no tablet, no aparelho. É só baixar o aplicativo no celular, por exemplo. Você baixa, coloca teu usuário lá e você lê o teu livro, entendeu? Você não precisa ter um aparelho. Aí, ó, o pessoal tá falando, eu leio no celular. Dá para ler. Eu leio no computador. Entendeu? Legal, eu não sabia. Eu não sabia. Eu achei que era outro esquema, assim. Não, o Kindle é o aparelho porque a Amazon disponibiliza e tal, mas se você é assinante, você pode ler por qualquer aparelho. Você não precisa ter o aparelho Kindle em si, né? É só baixar, por exemplo. A editora falou que ia esperar um período antes de soltar ele no Kindle. Antes de soltar ele como e-book, né? Nem soltar no Kindle, antes de soltar como e-book. E aí eu tô esperando, isso vai estar mais planejado para 2023, porque a gente esperou um tempo antes de poder publicar como e-book. Agora, qual é o espaçamento de uma publicação para outra, ô Natália? Depende. Em 2021 eu lancei 4. 2 adultos e 2 infantis. Esse ano eu lancei 2 de adulto. Agora, 2023 eu não sei. Eu já tenho um. Vamos ver o resto. Que máquina. Um já está garantido que vem aí em fevereiro, né? É uma máquina de escrever. Como diz minha mãe, vamos parar com essa livraiada que não dá tempo de ler tudo que você escreve. Tua mãe leu os teus livros, menos o Cício Luna, mas os outros ela leu? Minha mãe lê, minha mãe é escritora também, né? Então. Que maravilha. Agora, tu tá lendo alguma coisa atualmente? Não. Não. Eu vou ser bem honesta, não. Não. Eu comprei para mim, de presente de Natal, a série do Clube das Mulheres, do James Patterson, que eu adoro. E pretendo começar a ler assim que eu tiver um tempinho. Maravilha. Tem uma pergunta aqui. Na Espanha, é possível viver com a renda dos livros? Então, na Espanha, com os livros que eu escrevi para o Brasil, não. Com os livros que eu vou vender na Espanha, com o livro que vai sair, eu ainda não sei, porque eu ainda não lancei na Espanha. Mas vou descobrir. Não sei, eu acredito que não também. Eu trabalho escrevendo como ghostwriter, né? Eu escrevo como ghostwriter para outras pessoas e esse é o meu trabalho. Então eu tenho 2 frentes aí. Eu trabalho como escrevendo para os outros e escrevendo para mim. Pois é, explica para quem não sabe o que é ghostwriter. Um ghostwriter é, digamos que você quer escrever um livro sobre as cores do arco-íris. E você acha que você não tem tempo, você não tem jeito, você não tem... Enfim, você acha que não consegue. Então, você contrata uma outra pessoa para escrever por você. Essa pessoa escreve, cede os direitos autorais a você, você põe seu nomezinho ali e publica o livro. Olha, gente, que trabalho magnífico. Produção de escrita. Agora, Natália, o que a gente pode esperar de Tina Quer Saber? O que o leitor pode esperar de Tina Quer Saber? Bom, pode esperar muitas coisas fora do normal, quer ver? Uma amiga minha leu esses dias e ela falou que a filha dela se identificou muito com essa pergunta aqui. Por que eu não tenho brincos? Qual é a pergunta? Por que eu não tenho brincos?
falou que a filha dela se identificou muito, porque ela não furou a orelha da filha dela. E aí ela perguntava muito pra mãe, né? Mas mamãe, por que que eu não tenho? Por que que todo mundo tem e eu não tenho? Aí ela leu a história e a menina falou, se identificou, sabe? Então eu acho que o grande X do Tina Quer Saber é que as crianças vão se identificar com os livros, porque são perguntas que elas fazem. Ai, que maravilha. Agora, aonde o leitor pode conseguir os teus livros? É site, é Instagram, é editora, tem e-book, tem livro físico. Como é que tá isso? Vamos lá. Meus livros estão na Amazon, estão no Submarino, estão nas lojas americanas. Meus livros estão no site da editora, que é muito legal, porque sempre fazem promoções. Então, fiquem atentos. Editora Inverso. O link para os livros estão todos no meu perfil do Instagram. E todos eles físicos, por enquanto, ainda não tenho e-book, mas em breve. Qual é o teu Instagram? Meu Instagram é @nat, com T mudo, nat.pc.elias. Gente, vou marcar a autora, já corre lá, já segue ela para acompanhar os livros que ela escreveu e os livros que ela vai trazer aí pra gente em 2023, hein? Eu vou marcar ela aqui no Instagram, vocês vão poder ver essa live aqui, lá no YouTube, no Spotify, acompanhar os episódios dela, eu vou marcar ela aqui também no Story, disponibilizam todos os episódios dela para que vocês possam ouvir e conhecer mais cada uma das histórias da nossa autora. E olha, tem história ali, porque tem texto novo no Instagram de vez em quando. Ah, você posta texto no Instagram o quê? Semanalmente? Depende. Às vezes um por dia, às vezes um por semana, depende bastante. Ai, gente, já corre lá, já segue a Natália, pelo amor de Deus. Que tudo que essa mulher escreve, eu quero ler. Tudo. Eu li vários. Eu li Não Era Para Ser Assim. Eu li Tina Quer Saber. E eu vou te mandar uma mente descontrolada. Ai, super quero, gente. Que eu adoro essas perturbações da mente. Adoro. Natália, querida, é sempre muito bom te rever, saber que você está produzindo, que vem livro novo, ler os seus livros, compartilhar ideias com uma escritora do teu calibre. Você é sensacional. Estou ansiosa pela publicação de fevereiro, porque eu me interesso por esse assunto para conhecer, porque eu tenho muitas dúvidas. Então, eu acho que a literatura é para isso, é para incluir, fazer essa inclusão, informar, trazer conhecimento. E hoje a gente ainda é muito ignorante nesse quesito de julgar a pessoa, de criticar o modo que ela vive. Isso não cabe a nós. É por isso que temos escritoras como você, que traz esses temas à tona para nos conscientizar. Então, estou muito interessada que você volte ano que vem. E desejar para você todo o sucesso do mundo, sempre. Obrigada. E para você também, com o seu livro novo. Obrigada. Gente, vou marcar a nossa autora aqui na live, dizer que hoje tem live até 10 horas da noite e muitos sorteios. Natália, obrigada, meu amor. Um beijo. Um beijo enorme. Obrigada, gente.